Bem, este é o Ministério Reconciliados com Cristo. Olha aqui, ó, RCC, Reconciliados com Cristo. Eu sou Pedro Kelly. Que privilégio ter você por aqui. Muito agradecido pela tua audiência, muito agradecido por me receber aí, aonde você está me recebendo. Eu espero, sinceramente, que essas ministrações e palestras que eu tenho trazido aqui nos nossos canais sejam de benefício para você. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é trazer uma palavra que aclare a tua mente em relação à sua posição espiritual. Esse é o nosso trabalho que nós fazemos com afinco, todo domingo, toda terça e toda quinta. E todos os outros dias também, porque você pode ver que tem material farto nos nossos canais para você estudar, para você acompanhar, né? Então, muito agradecido por me ajudar essa palavra a correr.
Participe aí pelo chat, né? Faça aí o seu comentário com liberdade, tranquilo. Se você deseja uma ministração, uma palestra minha aí, pessoalmente, onde você se reúne, faça contato pelo WhatsApp. Né? Se você tiver um depoimento como esse que a gente vai ver hoje no final, da Juliana de Deus, mande para cá gravado para a gente apresentar para todo mundo. Estou esperando aí os comentários e o testemunho de todo mundo. Quero agradecer a todos os que semeiam aqui no nosso ministério, Reconciliados com Cristo. Esse é o meu chamado, incentivar você a crescer, colaborar com a sua vida para que você viva dias melhores em todo o tempo. Essa que é a ideia. E o tema de hoje se chama Antes ou Depois da Cruz, aonde é que a sua mente está? Abençoado? Isso é importante, né? Isso é importante dizer, que eu não sou o dono da verdade, mas eu quero ter o privilégio de ministrar, de explicar nessa ministração, nessa palestra, aquilo que funciona na minha vida, porque eu penso que eu tenho uma vida tão bonita, tão excelente, que o meu prazer, meu privilégio é compartilhar com você. E quando eu recebo os feedbacks, né, os retornos, com os depoimentos que as pessoas mandam para mim, ou por WhatsApp, ou por vídeo, áudio e tudo mais, eu fico felizão, porque aí eu estou vendo que funciona na sua vida também. Bom, antes ou depois da cruz? Onde é que a tua mente está? Esse tema vai brindando aos mais novos. Claro que tem pessoas aqui que estão aqui há um pouco mais de tempo e que já ouviram falar deste assunto. Não é verdade? Mas, como nós estamos em crescimento vertiginoso no nosso canal, tem muitas pessoas que estão chegando aqui há pouco tempo e, em respeito a elas, vai aqui essa ministração. Mas você que já conhece, ouça, porque tem informações novas também para você, tá bom? Por exemplo, peço a você, com todo carinho, sem ânimo de ofender, né, que você deve dividir na tua mente duas fases de tempo. Vamos colocar assim, antes da cruz era uma época, depois da cruz é agora, depois da cruz onde estamos, é uma outra época de tempo diferente. Falando em timeline, né? Em linha do tempo mesmo. Divida, pega essa linha do tempo, hoje nós estamos no dia 21 de maio de 2024, depois da cruz. Mas houve o tempo antes da cruz e, claro, ali aconteceram coisas também. Por exemplo, Jesus de Nazaré, o nosso mestre, quando estava ensinando uma oração para aqueles discípulos que ali estavam, então está implícito que se Jesus de Nazaré estava ainda ensinando ali, estamos falando agora de um tempo de antes da cruz. Ele ensinou a oração do Pai Nosso, verdade? Então, aquela oração foi uma oração ensinada para aquela época distinta, para aquela época de tempo, certo? Depois da cruz a coisa mudou, então se você hoje, depois da cruz, ainda continua orando ou rezando, como você queira chamar, o Pai Nosso, você está cometendo um equívoco. E é isso que eu quero conscientizar você nesta noite, nesse programa. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso, ela reza coisas, ela pede coisas que já foram consumadas na cruz. Então não tem sentido você, depois da cruz, continuar rezando o Pai Nosso, porque as coisas que ele pede lá já aconteceram na cruz. Você não pode continuar pedindo aqui, né, cara? Então, vamos falar um pouquinho a respeito da mente, certo? A mente é um instrumento, vamos chamar de instrumento para ficar legal, um instrumento poderosíssimo. A mente é a parte criadora no ser humano, porque a mente imagina. Criar é imaginar, certo? Fazer com as mãos é dar forma. Então uma coisa é criar, outra coisa é formar. Um engenheiro cria na sua mente aquele edifício. Já viu quantos edifícios maravilhosos que você não sabe como é que aquilo se sustenta com aquele equilíbrio todo? Tudo aquilo está criado na mente daquela pessoa, daquele ser humano. E depois, com a planta, com o mestre de obra, com todo mundo lá, eles vão dar forma à criação que já foi feita. Quer dizer que a criação sempre nasce primeiro. Então,
Isso é a tua mente. Quero convidar você nesse momento a fazer um teste. Não, não é aqui, é aí onde você está. Não sei se você está deitado, sentado, em pé, se locomovendo, andando de bicicleta, no transporte, indo para casa ou indo para farra, onde você estiver me ouvindo. Pare um momento e faça o seguinte, olhe à sua volta. Olhe o que está, o que existe à sua volta. Aqui, por exemplo, eu vejo câmeras, eu vejo computadores, eu vejo mesas de som, eu vejo luzes, holofotes, uma porção de coisas materiais. Aí, quem sabe, você está me vendo através do teu celular, da tua televisão, do teu tablet, não sei, mas você está sentado numa cadeira, essa cadeira de madeira, mas tem um estofado, esse estofado veio do petróleo, ok, ou está no sofá, ou está na cama, deitado no colchão da tua cama, não sei, onde você está, tem uma porção de coisas à sua volta. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção no que eu vou te dizer agora, talvez você não tenha pensado, é uma coisa muito simples, mas por ser tão simples passa batido toda hora. Absolutamente tudo que está ao teu redor, um dia, antes de existir materialmente, passou pela mente de uma pessoa. Tá? Um dia, essa madeira que você está sentado em cima, que forma o teu sofá ou a tua cadeira, foi uma árvore. E alguém idealizou, criou esse móvel que hoje você desfruta. Sim ou não? Um dia, alguém idealizou essa lâmpada elétrica que está iluminando você nesse momento. Então, o que eu quero falar com isso? Se prenda nisso aqui, ó. Presta atenção. O poder da mente é tão grande que ela é a parte criadora no ser humano. Absolutamente tudo que está ao nosso redor, um dia passou na mente de alguém. Antes de se tornar palpável, alguém teve a ideia, criou, vou fazer uma cadeira. E criou o móvel, criou uma cadeira. Vamos dividir em duas partes. Primeiro, as coisas naturais. As montanhas, as árvores. Isso passou um dia pela mente do Criador. Certo? Ok. E a segunda coisa são as manipuladas. As manipuladas, um dia passaram pela mente do ser humano. Então, o ser humano não criou, na verdade, ele manipulou, ele adaptou, ele juntou as coisas. Ele descobriu, se eu juntar ferro com cobre, né, dá bronze, né, assim parece, né? E se eu tirar minério daquela montanha, eu posso fazer ferro, e se eu dobrar o ferro, eu posso fazer o aço. Então, o ser humano manipulou, mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que as coisas naturais passaram primeiro na mente do Criador. Primeiro ele criou, depois ele deu forma. E as coisas que existem à nossa volta, um dia passaram na mente de um ser humano. Para você notar o poder que tem na sua mente. Outro detalhe, a mente, ela não está presa no tempo e no espaço. Uma pessoa, assim como você, assim como eu, nós temos a capacidade de sair daqui do presente, imediatamente, em questão de segundos, visitar o nosso passado. Ou então, ir ao futuro, prever, imaginar. Né? Por quê? Porque esse é o poder da mente. A mente não está presa a tempo e espaço. Você, de repente, daqui a pouco, são o quê agora? 9 horas, quase. Daqui a pouco você vai deitar e vai dormir, certamente você vai dar aquela pensada no teu dia, nas tuas coisas, e virão aqueles pensamentos de coisas que aconteceram, do teu passado. Quando está assim, você está viajando no tempo, sem sair do lugar. Esse é o poder da mente. Então a mente também tem o poder de criar. Agora, a mente é um instrumento poderosíssimo e, ao mesmo tempo, perigosíssimo. Porque tudo aquilo que tem muito poder também tem muito perigo. Se ela não for dirigida corretamente, ela pode se transformar num instrumento de perigo, de grande perigo, na sua própria vida. Meu abençoado, minha abençoada que me acompanha nesse programa aqui. Como assim, Pedro Kelly? Agora você me assustou? Estava tão bom. Olha, é comum e é até doentio. É caso de enfermidade mesmo. Uma pessoa estar aqui hoje,
fisicamente nos acompanhando, ser nosso contemporâneo, dia 21 de maio de 2024, terça-feira. É comum, é muito comum, mas é doentio isso que eu vou dizer. A pessoa está aqui, hoje, fisicamente com a gente, mas ela mentalmente está presa no passado, por N motivos. A medicina tem aí os seus nomes próprios para esse tipo de transtorno, porque isso é doentio mesmo. Agora, como o meu caso não é medicina, né, de corpo físico, é outra medicina, vamos trazer o assunto para o nosso tema. Vou te dar um exemplo. Todos nós, você e eu, estamos na época de tempo depois da cruz. Sim ou não? Ok. Então, o que você acha? O que você acharia de uma pessoa, se você conversasse, encontrasse uma pessoa, né? E conversasse com ela e visse, notasse que essa pessoa está mentalmente presa a um passado? Porque o saudável seria, o que se espera de uma pessoa sã, é que sua mente a acompanhe e que ela viva 100%, corpo e mente, usufruindo, agindo com aquilo que ela tem, que aconteceu e que ela recebeu até hoje. Eu explico melhor. A pessoa está aqui fisicamente conosco, depois da cruz, mas mentalmente ela está com medo do diabo. Sacou? Aonde eu quero chegar? Ela tem medo do diabo. Por quê? Na página anterior eu falei que é enfermo, né? Uma pessoa estar aqui hoje e está presa no passado e a medicina cuida disso aí. No nosso caso aqui, eu quero orientar espiritualmente. Então eu tenho que falar isso que eu vou falar para você. Por que essa pessoa está fisicamente aqui, mas mentalmente ela está com medo do diabo? Porque ela frequenta um determinado lugar que ensinou isso para ela desde criança. Ela aprendeu isso na sua casa, na sua escola, lamentavelmente, né? Nas escolas, por aí, e em outros lugares. Ela aprendeu que o diabo é um ser vivo, muito mau, poderosíssimo, que se transforma em gato, em mulher bonita, em cachorro, papagaio, periquito, boi, vaca, atravessa a parede, voa e... Então essa pessoa está aqui no dia 21 de maio de 2024, mas ela tem medo do diabo. Porque lá a religião tem o poder de manter a pessoa cativa numa época de tempo anterior à cruz. Isso deveria ser criminalizado, na minha opinião. Desculpem aqueles que não concordam com isso. Porque isso é como se você estivesse a ponto de estar terminando a universidade, mas estivesse com a matéria repetida lá do primário ainda, entendeu? É por aí. Então aqui, em Hebreus capítulo 2, no verso 14, eu quero ler para você, com perdão e com licença daqueles que já sabem esse versículo aqui de cor, que diz o seguinte, ó: de maneira que, porquanto todos os filhos, você também, participam de carne e sangue, não somos carne e sangue, estamos participando por alguns anos. Minha mãe já está com 100 anos e 7 meses. Está participando muito de carne e sangue. Ele também, esse ele aqui é Jesus, é Deus vestido de carne. Ele também participou da mesma coisa, com o objetivo de tirar foto para o Instagram. Não! Com o objetivo de destruir, por meio da morte, aquele que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Ou seja, aqui está dizendo que Deus, em Jesus de Nazaré, se vestiu de carne
para cumprir, entre outros propósitos, o propósito de destruir o diabo. Pois muito bem. Antes da cruz, ele se vestiu de carne para esse propósito. Depois da cruz, se você mentalmente tem medo do diabo, é porque você ainda acredita que ele está vivo. Aí, veja só que coisa problemática agora. Se você acredita que o diabo está vivo, estando você aqui no dia 21 de maio de 2024, tendo esse lance aqui acontecido já, você está com um problema grave. Porque você está fisicamente aqui na terça-feira, 21 de maio de 2024, e está acreditando no Papai Noel. Está entendendo a comparação, né? Estou aqui me esforçando para tornar o assunto um pouco mais leve, né? Porque eu estou brincando, mas falando verdades e coisas duras. Espero que ninguém se ofenda com isso. Entendeu? Fisicamente aqui, mentalmente, acreditando no pecado. E o pecado? Mas você não faz na missa? Fui! Minha família era católica. E o que aquele sacerdote lá falava na hora da hóstia? Eis aqui o quê? O Cordeiro de Deus que veio para tirar o quê? O pecado do mundo. Show de bola. Todo mundo fazia fila para celebrar aquilo, que afinal de contas o pecado foi tirado do mundo pelo Cordeiro de Deus, sim ou não? Ai, que maravilha. Vamos celebrar a hóstia. Ok. Aí daqui a pouco, domingo que vem, tem que voltar lá para celebrar outra vez, porque o pecado está aí, o pecado está dominando o mundo e tal. Ou seja, a pessoa está aqui, fisicamente, mas mentalmente, por causa de doutrinas do engano, do erro, essa pessoa cresceu com esses Papai Noéis, com essas cegonhas, com esses velhos do saco, com esse boi da cara preta, acreditando nessas coisas aí. Hebreus capítulo 9, verso 26, diz o seguinte, olha só. De outra maneira, ou seja, se isso não fosse assim, como Pedro Kelly está explicando, de outra maneira, esse de outra maneira então quer dizer um montão de coisa, teria sido necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, esse agora tem 2000 anos, porque foi lá na cruz. Consumação dos séculos, né? De que séculos? Os séculos legalistas, o tempo da lei, o antes da cruz. Não é que vai acabar o mundo, na consumação dos séculos não quer dizer que o mundo vai explodir, vai acabar porque consuma. Não, na consumação daquilo que ele prometeu, na consumação daquilo que os profetas apontaram. Eis que um menino vos nasceu, um príncipe, papapá, papapá, e ele será Pai da eternidade, você já sabe. Então, tudo isso se consumou na cruz. Qual foi a última frase que Jesus de Nazaré falou antes de expirar? Você lembra? Está consumado, disse ele. Aí a terra tremeu e o sol escureceu. Você lembra dessa passagem, verdade? Pois é. Então, naquela consumação lá, se apresentou ele, quem? Jesus, uma vez, para sempre, embora o pastor da Assembleia de Deus discorde, uma vez e para sempre, pelo sacrifício de si mesmo, não teu nem meu, dele, porque isso aí é problema dele, tem nada com isso, eu não estava no Éden, ninguém me perguntou se podia, eu não assinei nada, eu não tenho nada com isso, seria injusto se eu pagasse por algo que outro fez. Então, justiça de Deus significa um pecou, o outro consertou. Isso se chama justiça de Deus. Então, pelo sacrifício de si mesmo, para tirar o pecado do mundo. Ponto e fecha aspas. Hebreus capítulo 9, verso 26. Então, todo abençoado, toda pessoa que está aqui hoje, na terça-feira, 21 de maio de 2024, fisicamente, mas que sua mente ainda está presa a esse assunto de que o pecado existe, essa pessoa está grave. Precisa da terapia Reconciliados com Cristo. Outra coisa,
acreditando no inferno. Ai, se eu fumar cigarro, eu vou para o inferno. Se eu tomar um copo de cerveja, eu vou para o inferno. Ah, porque o diabo é o chefe do inferno, ele tem a chave do inferno, ele está lá, está tudo aceso lá, ele está só esperando o pessoal passar para ele agarrar pelo pescoço e jogar lá dentro. Cuidado! O inimigo está furioso. Não está não, pessoal. O inimigo morreu. O inimigo foi destruído. O inimigo não existe mais. O teu inimigo agora é a tua carne. Esse é teu único inimigo. E você dorme e acorda com ele todo dia sem saber quem é essa carne aí. Porque essa carne traz todo o desígnio do mal. Entendeu? Então, acontecem coisas. Como o sistema religioso não conhece isso aqui, ele tem que inventar um culpado para poder jogar sobre ele toda a culpa de tudo aquilo que é ruim, para depois poder te vender a libertação. É assim que funciona o sistema religioso. O sistema religioso é uma grande multinacional que deu certo. Por causa de quê? Por causa do desconhecimento das pessoas. Então, aonde é que está a chave da prosperidade, do crescimento do sistema religioso? Bom, Pedro Kelly, a chave do sucesso do sistema religioso reside em manter a mentalidade das pessoas em coisas que já não existem mais. Então, qual é a chave aqui? A chave aqui é que você renove o espírito da tua mente. O apóstolo Paulo encontrava isso lá nos seus dias, lembra? O apóstolo Paulo, ele era perseguidor, depois se transformou, se converteu, vamos dizer assim, mas ele encontrou uma grande dificuldade. Qual era a dificuldade? É que as pessoas pensavam assim como o sistema religioso pensa. Exatamente assim. Imagine, se nós estamos com uma distância de 2000 anos aproximadamente daqueles feitos, imagine o apóstolo Paulo, que apareceu no cenário 30 e poucos anos depois da ressurreição. Que sufoco que ele passou. Se hoje em dia você expõe essa verdade para alguém, olha, a cruz passou, agora é outro assunto, dali se consumou uma parte, agora nós estamos em outro pacto, é outra aliança, agora não é mais por obras, agora é só por fé, você já não tem que lutar contra um diabo, porque ninguém luta contra um defunto, verdade? E tal. Imagine se a dificuldade. Então o apóstolo Paulo pelejava para que as pessoas renovassem o seu modo de pensar. Porque, estando expostos a tal religiosidade, as pessoas formaram em suas mentes um mundo mental. E nesse mundo mental estava presente Deus castigando, o pecado, o inferno com labaredas altíssimas, o diabo vivo e diabo a quatro, aí tudo isso aí que você vê que o sistema religioso manteve até os dias de hoje de pé. Entendeu? Então, toda pessoa que frequenta esses lugares está exposta a uma lavagem cerebral com água suja. Por quê? Porque estão implantando na mentalidade das pessoas informação com data de validade vencida. Porque dizer, que o diabo está vivo, abençoado, isso já passou há muito tempo. Ele já deixou de existir há muito tempo. Aproximadamente 2000 anos. E quanta gente por aí amedrontada com esse negócio. Dá pena, muita pena. Estar aqui em 2024, dia 21 de maio, pensando que pode perder a salvação. Porque não pense você que alguém frequenta esses lugares aí chamados sistema religioso, todos, eu estou falando de todo mundo. Não estou dizendo que é um só, não. É todo mundo. Isso aí, para mim, é o mesmo cão com uma coleira diferente, porque é a mesma coisa. Isso é a mesma porcaria. Desculpem aqui o baixo nível aqui da minha palavra agora. Entendeu? Não pense você que a pessoa frequenta esses lugares por eu amo. Não, a pessoa entrou ali ou por dívida, ou por droga, ou porque foi traído ou traída, ou porque o sócio
deu uma pernada lá e a empresa faliu. Alguma desgraça foi, porque ninguém entra nesses lugares, eu estou felizão. Vai para onde? Vou para a Assembleia de Deus. Não. Depois que a pessoa já foi fisgada pelas ferramentas do medo, nesses lugares, aí ela vai. Por quê? Porque ela encontra um amigo, uma família, gostei daquela família, depois a gente sai para almoçar, depois a gente sai para comer uma pizza, depois a gente toma um café. Não, a gente tem um time de futebol, ou seja, vira um clube. Mas ninguém entra, inicia nesse lugar, nesse negócio, né? Porque é atraído, ou então é para arrumar namorado. Mas não é por amor nem por entendimento das coisas espirituais, porque ali não tem isso. O que tem ali é ameaça. Sistema religioso é como aquele banquinho, né? Na minha casa tem uma churrasqueira, aí tem uma barra assim, um balcão assim e tal, e eu comprei um banquinho. O banquinho tem três perninhas assim. Aí eu olho para aquele banquinho, eu apelidei ele de sistema religioso, aquele banquinho. Por quê? Porque ele tem 3 perninhas assim. Uma perninha é o diabo, outra perninha é o pecado e outra perninha é o inferno. Tem 3 perninhas. Aí eu pensei assim, caramba, se tirar uma perninha dessa da mente do crente, esse banquinho cai. Por quê? Porque ele não subsiste. Entendeu? Então, como é que é isso aí? A partir do momento que você que está me ouvindo vai entendendo o que eu estou falando aqui, e o que eu estou falando é bem sério, que você está lá perdendo tempo, fora outras coisas que você está perdendo também, lá, que eu não venho ao caso aqui, né? Eu estou falando aqui, é bem sério. Mas você rapaz, esse cara, ele é meio diferente, mas ele tem razão no que ele está falando. Aí eu queria te fazer um convite. Experimente viver 3 meses sem ir lá e você vai ver que tua vida vai entrar numa outra etapa de glória tão maravilhosa que você vai ver, peraí, quer dizer então que Deus não vai me castigar se eu sair de lá? Não, pessoal, isso aí é um chicote que eles usam para manter as pessoas presas nesses lugares. Você pode notar que nesses púlpitos, nesses microfones, o que existe é ameaça. Cuidado que o diabo, cuidado que o inferno, cuidado. É sempre uma coisa assim, ou seja, Deus não é para eles lá. Deus não é poderoso a ponto de fazer algo definitivo, assim como Adão foi poderoso para fazer o pecado. Estranho isso, não é verdade? Pare um pouquinho e pense, tá bom? Agora deixa eu apresentar para você aqui o depoimento da minha irmã abençoada, Juliana. Preste atenção. Pode. Melhor dia a todos os abençoados da nossa família da fé. Então, eu vim aqui para falar com os abençoados, né, a respeito desde quando eu iniciei no ministério da Palavra da Graça de Deus, e quando eu semeei a minha primeira semente, eu costumo dizer que foi uma herança, porque foi devido a ter sido repassada pelo meu irmão, que agora está lá na nuvem de testemunha, um anjo, o Alain, a Palavra da Graça. Eu passei a me conectar mais com a palavra. E na minha primeira semente, a primeira coisa que eu falei com Deus quando eu semeei com a cobertura angelical, era que Deus sabia o que eu precisava de conseguir, né? E o meu maior sonho sempre foi ter o meu apartamento, a minha casa, o meu imóvel. Então, depois de 3 anos e quase 8 meses, eis-me aqui, porque tudo é no tempo de Deus, eu semeando ali, né? Sempre, né, persistente e com a certeza de que esse presente viria para mim e só Deus saberia como. E aí eu estou mostrando para os abençoados que realmente a nossa semente, quando a gente semeia com gratidão, com fé e conversa com Deus, é uma lei espiritual e não há como Deus não te responder. A prova disso sou eu aqui, que nunca imaginei na vida estar no meu imóvel, e um imóvel que eu vou poder proporcionar para minha mãe uma velhice mais tranquila. Enfim, então eu quero deixar esse depoimento gravado para os abençoados, para que os abençoados não desistam, continuem persistindo com a sua semente, e tudo
a seu tempo florescerá e chegará. Você semear para poder colher. E hoje eu estou colhendo essa bênção maravilhosa de Deus. Então é isso, abençoados. Graças a Deus. É isso aí, esse é o depoimento da Juliana de Deus. E essa foi a ministração de prosperidade de hoje. É muito bacana quando isso vem falado por algum de vocês, porque eu falar isso aí, abençoado, é o que eu vivo. A minha vida é uma vida de prosperidade por causa dessa fé. Entendeu? Então, eu criei a pedidos, né, atendendo a pedidos, esse quadro nos nossos programas chamado Ministração de Prosperidade ou Dica de Prosperidade, e aí eu peço os depoimentos de vários de vocês. A Juliana, né, você viu aí, não precisa falar, ela já falou, já explicou tudo, é uma semeadora, tomou o lugar do Carlos Alain, né, que foi a nuvem de testemunhos. Hoje mesmo a Juliana cedinho já enviou uma semente, eu nem respondi a ela ainda, não tive tempo para responder a mensagem que ela me mandou, mas é uma pessoa que está sempre plantando e por isso a manifestação da colheita acontece em sua vida. Por quê? Porque isso é o que está prometido. Deixa eu te falar uma coisa, essa história de gafanhoto, essa história de devorador, essa história de que abençoado, tire isso da sua cabeça, que isso é coisa do sistema religioso. Essas ameaças que eles fazem lá, que se você não der, o devorador vai comer tuas finanças todas. Mentira! Isso não é verdade. Isso não é verdade, abençoado. Para esse pacto depois da cruz, isso não é verdade. Aqui é um pouco pior. Por quê, Pedro? Que é pior? Você não tem devorador. Não tem devorador, mas preste atenção. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, né, verso 10, diz que Deus dá semente a quem semeia. Você está entendendo? Quer dizer que se não semeia, não tem semente. Ponto. Isso é assim. Aí eu digo, é isso mesmo, segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 10. Aí eu digo, com a carne que a gente tem, que tem avareza, né? A avareza é que não deixa a pessoa semear, é a avareza. A avareza é uma obra da carne. Então, a gente está vestido de carne, a carne tem avareza, aí a avareza não deixa eu semear. Aí eu pergunto, para que devorador? Porque se a pessoa está comendo aquilo que era para semear, ela mesma está estragando a sua colheita. Porque, aqui separa. Segundo os Coríntios 9:10 diz assim, aquele que dá semente a quem semeia e pão para comer, são duas coisas diferentes. Você não deve semear o pão e também não deve comer a semente. Porque a semente sendo semeada, é o que garante a continuidade da tua prosperidade. Eu falo isso aqui todo dia, agora você ouviu a Juliana falando aí. Então, se você deseja semear, você já sabe que agora nos tempos modernos, você não semeia mais saco de batata, nem vaca, né, como era antigamente, naqueles tempos lá bíblicos. Agora é pelo Pix. Embora alguns não gostem disso, dessa minha forma de falar, o nosso Pix é o meu celular, 21 99 104 8388. Plante, abençoado, plante, semeie e faça como a Juliana disse, tenha paciência. Ela semeia há 3 anos e pouco, que segundo ela falou, né? E aí, apartamento que ela nunca teve, caramba! Uma casa própria, o que todo mundo quer. Bom, eu creio nessa verdade e é isso que eu ensino por aqui, é isso que eu faço, é isso que eu insisto com todo mundo, porque é assim que eu vivo. E eu declaro você colhendo abundantemente sobre toda a semente que você tem semeado aqui no nosso Ministério Reconciliados com Cristo. Eu penso que esse tema ficou claro. Antes ou depois da cruz? Onde é que sua mente está? Agora a tua cabecinha deve estar saindo fumaça. Se você é novo aqui ou nova aqui,
Você está pensando, puxa vida, eu vou ter que abandonar aqueles amigos? Não, abençoado. Se são amigos, não abandone os amigos, abandone a religião. Abandone o ter que frequentar aquele lugar. Vá comer pizza em outro lugar e não precisa ir para aquele lugar lá, não. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.